Mais um vídeo aqui para o nosso Unity. Este vídeo vai ter três partes no essencial. Vamos aprender como é que nós materializamos os dados do nosso jogo, como é que nós gravamos o estado do jogo. No nosso caso vamos gravar pouca coisa. E como é que nós gravamos também as configurações, portanto aquelas settings que nós estivemos a fazer no último vídeo. Depois vamos abordar os efeitos de partículas, que são sempre engraçados para nós darmos mais brilho, digamos assim, para darmos uns efeitos mais espetaculares ao nosso jogo. E por fim vamos ver uma ferramenta que o próprio Unity tem que nos permite tentar encontrar bottlenecks ou algum código que esteja a provocar problemas de performance no nosso jogo e que faz com que o nosso jogo não corra da melhor maneira possível. Pronto, começando então pela materialização. Em relação à materialização, nós podíamos falar de muita coisa. Como é óbvio, o Unity, usando C Sharp, pode usar qualquer sistema de ficheiros, qualquer funções para gravar em ficheiros que o C Sharp inclui. O Unity também tem um package que nós podemos importar para converter ou usar os ficheiros em formato JSON para guardar os dados. No nosso caso, como nós o que queremos gravar no essencial é o nível que o jogador jogou, para quando ele depois no menu principal clicar no botão continuar, nós podemos ir para esse nível onde ele esteve a jogar. Portanto, nós vamos precisar de guardar na prática um número. E depois nas configurações nós vamos ter que guardar a informação das configurações, portanto a resolução, se ele está em full screen, e a qualidade gráfica, porque no essencial foi só isso que nós fizemos. Também não é muita coisa, portanto nós vamos usar um mecanismo que o Unity tem, uma classe chamada Player Prefs. Basicamente essa classe, nós utilizamos essa classe com como se fosse um sistema de chaves e valores. Portanto, nós guardamos os dados associados a uma chave, o valor que nós queremos guardar, e depois essa classe trata de guardar os dados de forma segura no dispositivo que tiver a ser usado. Portanto, a vantagem dessa classe é que depois o nosso jogo, independentemente de estar a correr no Windows, no Linux ou em Android, ele guarda esses dados em ficheiros, em pastas que sejam que não é preciso nós nos preocupar onde é que ficou guardado ou como é que podemos guardar, e a ver se estamos a correr em Android ou não. Pronto, e então vamos começar por aí. Portanto, vou começar aqui pela parte das configurações. Portanto, no script das settings, do script menu settings. Portanto, nós aqui tínhamos aqui as referências para as três coisas que nós no essencial deixamos de alterar: a resolução, a qualidade e se está em full screen ou não. E então é isso que nós temos que guardar. Portanto, basicamente temos que guardar sempre que o utilizador mudar qualquer uma destas informações. Portanto, dentro destas funções que nós tínhamos aqui, nós temos que guardar essa informação. Então aqui dentro eu vou começar pelo estado, se a janela está em full screen ou se estamos em modo janela. Portanto, nós usamos então a classe Player Prefs, e esta classe tem funções associadas ao tipo de dados que nós queremos guardar. Portanto, basicamente todas as funções começam por set, float, int e string. São os três tipos de dados que podemos guardar. Aqui no caso do full screen, como nós estamos a usar um bool, nós vamos ter que guardar como um inteiro. E então podemos fazer qualquer coisa assim. Eu vou-lhe dar a chave então full screen, e depois o valor vai ser, por exemplo, 1 se o estado for verdadeiro ou 0 se o estado for falso. Então aqui posso fazer uma expressão ternária do C Sharp. Se state for igual a true, 2.1, 2.0.
Desculpem aqui, não é 2 pontos, aqui é ponto de interrogação. Pronto, e basicamente é como se estivesse aqui a fazer um if, para quem nunca usou a estrutura ternária. Portanto, aqui é como se estivesse a fazer um if. Se isto for verdadeiro, vai assumir o primeiro valor logo a seguir ao ponto de interrogação. Se for falso, vai assumir o segundo a seguir aos 2 pontos. Pronto, e assim nós guardamos, como eu disse, usando a classe playerprefs. Depois de nós alterarmos um valor, temos que chamar a função save, que de facto vai guardar os dados. Portanto, setInt atribui o valor àquela chave. Depois, para lermos o valor, vamos usar o getInt. E o save guarda as preferências, portanto, guarda, neste caso, aquela alteração que nós fizemos. Pronto, aqui na qualidade, como é um inteiro, não precisamos de fazer nada de especial, é mesmo só usar o setInt. Eu vou-lhe dar um nome qualidade e vou guardar o valor que está em i. E mais uma vez faço playerprefs save. Por fim, aqui a resolução, também vou fazer a mesma coisa. Portanto, como estamos a usar aquele parâmetro do i, eu aqui na resolução até podia eventualmente guardar a string e depois fazíamos o split outra vez. Se calhar até é mais fácil. Vou guardar a string. Portanto, playerprefs save set string. Vou-lhe chamar então resolução, tudo em minúsculas, sem acentos e sem ser cedilhados. E aqui então vou guardar o que está na string resolução. E depois o save. Já me estava a esquecer do save. Pronto, assim quando nós fizemos alterações, agora já são guardadas, já são materializadas. Pronto, o que nós também pretendemos fazer então aqui é, quando a janela for aberta, o menu for aberto, as settings, vamos ler os valores e vamos ajustar a interface a esses valores. Portanto, o que nós vamos querer fazer é que, se ele escolheu a qualidade médio, não deve dizer low, deve dizer médio. Se ele escolheu estar em full screen, deve estar o check. E se ele escolheu outra resolução, não deve voltar a 800 por 600. Portanto, é isso que nós vamos agora aqui fazer. Portanto, basicamente o que temos que fazer é ler os valores que estão nas variáveis que nós acabamos de criar e depois atribuir à interface, portanto, à nossa interface. Vamos então começar, por exemplo, pelo full screen, se calhar será o que dá menos trabalho. Vamos dizer que a toggle full screen vai estar is on, portanto, em função do estado. Basicamente, o estado que nós temos da toggle é um inteiro, não é? Portanto, mas ali nós temos que pôr o verdadeiro ou falso. Então, nós vamos fazer getInt, porque nós gravamos como um inteiro. E quando nós lemos valores das chaves, nós podemos indicar um valor no caso de a chave não existir. Portanto, temos aqui dois formatos. Ou usamos só com o nome da chave, ou então usamos com o nome da chave e definimos um valor por omissão. Portanto, a nossa chave, no caso do full screen, foi full screen tudo em minúsculas. Não é? Portanto, é esta que temos aqui. E agora eu vou pôr por omissão, ou seja, a primeira vez que o jogador abriu o nosso jogo, eu vou pôr por omissão o valor 1. Pronto, e eu agora tenho que converter isto num booleano. Então vou usar outra vez a nossa estrutura ternária. Portanto, se isto for verdade, vai ficar em true, se não, vai ficar em false. Reparem aqui, eu estou a verificar se está lá um 1. Eu já sei que o 1 corresponde a verdadeiro. Se não tiver um 1, é porque está o 0, então é falso. Pronto, e como eu disse, se a chave ainda não existir, se ela não for gravada ainda, vai ficar então em full screen. Pronto, agora temos que fazer a mesma coisa para a qualidade gráfica e depois também para a resolução. Aqui o que nós vamos fazer basicamente é, nas drop-downs, nós temos um parâmetro que é o value, e basicamente este parâmetro corresponde ao valor que está selecionado na drop-down. Portanto, aqui no nosso caso, na drop-down da qualidade,
Imaginem que vocês querem que a qualidade seja o máximo possível. No caso de não existir nenhuma qualidade guardada, então vou fazer o getInt. Portanto, o nome que eu dei à chave foi qualidade em minúsculas, como está ali nas aspas. Qualidade em minúsculas. E então eu quero que, se ainda não houver nenhuma qualidade, que fique em high, que corresponde à posição 2. Portanto, 0, 1 e 2. Porque começa em 0. E depois ainda para a resolução. Portanto, no caso da resolução, basicamente fazemos a mesma coisa. Portanto, value, player prefs, getInt, resolução. Então, no caso não existir, eu vou pôr, se não me engano, também a 2, porque eu tinha lá 3 resoluções na drop-down. Pronto, basicamente vamos gravar, vamos testar, executando aqui a nossa cena. Eu vou começar pela cena das settings, em princípio não haverá nenhum problema. Pronto, estão a ver que ele ficou em high, ficou em full screen e ficou no 1920. Reparem que aqueles que eu alterei fez o evento. Estão a ver aqui o debug log. O full screen não fez o evento, mas se nós clicarmos faz o evento. Quando eu digo faz o evento, quer dizer que dispara aquele código que nós temos associados à alteração do valor, e isto faz com que eles fiquem guardados. Portanto, se eu agora fizer o voltar e for outra vez às configurações, estão a ver que agora manteve o estado, porque basicamente ele está a ler os valores que lá estão. E, por exemplo, eu vou mudar aqui para este, vou sair e vou entrar outra vez, e por acaso ele não guardou. Ele devia ter guardado aqui quando eu alterei. Deixem-me sair. Fiz o continuar, acho que essa não era continuar que eu queria. O continuar ainda não faz nada, ainda bem. Pronto, por acaso não guardou. Há aqui um bug qualquer, porque ele, deixem-me fazer aqui o clear. Portanto, eu tinha mudado para 1360, está aqui a resolução changed. Vou fazer o voltar, configurações, e ele continua ali. Portanto, há aqui um bug qualquer que não está a funcionar. Deixem-me voltar aqui ao meu código. Portanto, a resolução é esta. A resolução é esta aqui. Drop-down da resolução que não está a funcionar. Eu vou fazer aqui um debug log só para ver o valor do i. Ok? Para ver se ele está a passar corretamente o i para cá ou não. O i deve corresponder ao value. Portanto, vou executar na resolução. Está 2. Portanto, ele está a ir buscar o valor corretamente. O que dá-me a impressão é que ele não está a guardar, por alguma razão. Ok. Qualidade. Resolução. Porque eu pus set string e não é uma string. Eu pensei em usar a... Não, é a string. Pois é a string, aqui em cima é que não é string, esqueçam. Ok. Então vamos fazer ao contrário. Vamos guardar como um inteiro. Pronto, e vou guardar o valor do i. Esqueçam lá, desculpem esta confusão, porque eu ali em baixo guardei como uma string, aqui estava a ler como um inteiro. Ainda bem que eu testei isto. Vamos executar outra vez. Pronto, mudou. Vou mudar para 1366, vou fazer o voltar, vou entrar em configurações, pronto, e agora está em 1366. Pronto, agora nós já temos então as configurações materializadas, só que ainda não as estamos a aplicar. Ou seja, neste momento, quando nós entramos nas settings, é executado o nosso código, não é? É executado aqui o start, e por isso vai ser executado. Estas funções estão associadas à alteração dos estados, e isto aplica as alterações. No entanto, se o jogador começar a jogar como é suposto começar pelo menu principal, ele não vai entrar em configurações, e por isso não vamos carregar nem aplicar aquelas configurações que nós temos no menu das configurações. Portanto, nós temos que agora alterar aqui o código do menu principal para também aplicarmos aquelas configurações. Basicamente, vamos precisar
de ter acesso à informação que nós temos guardada, mas também precisamos de saber quais são aqui as settings relativamente à qualidade. Portanto, lembram-se que nós temos aqui este quality levels que correspondem àqueles ficheirozinhos que nós tivemos aqui a criar com a qualidade gráfica. Portanto, nós temos que associar estes ficheiros também ao menu principal e, além disso, precisamos também ter acesso aqui às nossas resoluções. Portanto, neste caso, as resoluções que nós temos só estão aqui nesta drop-down da resolução e por isso é que eu inicialmente estava a pensar até em guardar isto como strings, mas basicamente, como são resoluções, são só 3, eu até vou aqui num ficheiro à parte guardar as 3 resoluções, que é para não me esquecer, portanto 800 por 600, e nós vamos pôr isto também num array de strings. O que nós não nos podemos esquecer é que se alterarmos aqui as resoluções, depois também temos que alterar no menu principal. Pronto, então agora aqui no código do menu principal nós vamos precisar então de criar aqui um array de strings com resoluções e vamos precisar de um array daqueles render pipeline assets com o quality levels. Pronto, eu vou minimizar, vou abrir o menu principal para preenchermos já estes valores aqui no menu principal, está aqui no canvas. Pronto, resoluções, então vou clicar aqui para pôr 3 resoluções. A primeira era 800 por 600, a segunda 1366 por 768 e a terceira 1920 por 1080. Se vocês tiverem mais resoluções, é uma questão de fazerem coincidir exatamente o que está naquela drop-down com o que vocês colocam aqui. Aqui no Quality Levels também fazemos a mesma coisa, portanto também são 3, vou clicar 3 vezes no mais e agora arrastar, tem que estar pela mesma ordem, portanto o Low vir primeiro, o Medium a seguir e o High a seguir. Pronto, vou guardar e voltar aqui ao nosso código. E agora vou criar aqui uma função public void aplicar settings. Pronto, e basicamente o que nós vamos fazer é voltar a ler as settings que nós temos guardadas e aplicar com um código parecido ou quase igual a este código que nós temos aqui no menu das settings. Eu até se calhar vou aproveitar e copiar daqui algum código, por exemplo estas 3 linhas do start vou colocar aqui e agora aqui vou criar então variáveis. Isto é um bool, full screen, este aqui vai ser um inteiro, qualidade, e este aqui vai ser um inteiro, resolução. Pronto, então para aplicar, como eu disse, também será código semelhante àquilo que nós aqui usamos. Portanto, para pormos em full screen é esta linha. Ok, portanto, só que agora é full screen em vez de state. Portanto, isto aqui aplica a setting full screen. Depois vamos fazer para a resolução. E depois vamos fazer para aplica a setting qualidade. Pronto, e aqui mais uma vez eu vou aproveitar o código que nós já temos aqui feito. Portanto, para a resolução o que nós precisamos é deste código aqui, blá blá blá, até aqui. Vou copiar e vou colar. Portanto, aqui se calhar até como eu já tenho ali a variável resolução, aqui não posso pôr resolução e o que eu quero é ir buscar as resoluções. Então se calhar até vou fazer outra coisa, eu vou tirar esta linha
e vou fazer diretamente aqui o código. Portanto, vou a resoluções com o índice que será resolução, vou fazer o split no X e depois aplico. Aqui é indicar se está em full screen ou não, que é aquela variável que nós temos lá em cima, full screen. Pronto, e agora para a qualidade, também vou aproveitar o código que está aqui, portanto estas duas linhas. Portanto aqui o set quality level é esta variável aqui, qualidade, já não é o i. E aqui a mesma coisa. Pronto, e agora temos que chamar esta função, por exemplo aqui no start. Ok, portanto vamos ler os valores que estão no player prefs e depois vamos aplicar cada um deles com o código semelhante àquele que nós temos do outro lado. Portanto, basicamente foi copiar e colar para aqui. E pronto, se nós agora minimizarmos isto, vamos voltar aqui ao menu principal. Eu vou entrar no jogo. Pronto, e vocês estão a ver que eu tenho as sombras. Se eu parar o jogo agora, vou entrar outra vez no jogo, mas agora vou às configurações e vou pôr o modo low. Portanto, em vez do high, vou pôr o low. Vou fazer o voltar e vou sair do jogo. Ok? Vou entrar outra vez no jogo. Isto é só para confirmar que está a ser gravado. Portanto, eu agora vou entrar em jogar e não devo ter sombras, porque os settings que eu tenho lá é sem as sombras. Como vocês podem ver, não tenho sombras. Pronto, e estamos então, a parte de materializar os dados das configurações está feito. Portanto, resumindo o que nós fizemos, no menu das settings acrescentamos opções para guardar cada uma das nossas settings, portanto o full screen, a qualidade e a resolução. Usando o player prefs temos acesso a estas funções em que associamos uma chave a um valor e depois chamamos a função save para guardar. Ainda no menu das settings, na função start, lemos aqueles valores do player prefs para fazer com que a nossa interface fique igual ao que está guardado. Portanto, fique com os mesmos valores do que está guardado. No caso destas funções, nós, como estamos a ler e a primeira vez pode não existir nenhum dado, não existir aquela chave, então nós pomos um valor por omissão. Portanto, é o valor que vai ser assumido no caso de não existir a chave. Depois, no menu principal, criamos a função para aplicar as settings. Portanto, a função basicamente vai buscar aquele código que nós fizemos há bocadinho para ler as settings e depois vai aplicar cada uma delas. E para isto nós tivemos que também acrescentar estas duas arrays com as resoluções e com qualidade. E depois chamamos esta função no start. Portanto, como o nosso jogo arranca sempre pelo menu principal, é no menu principal que é aplicada as settings da qualidade. Se vocês começarem a ter problemas com as settings ou quiserem voltar a testar, como se elas não existissem, vocês aqui no editor, em Edit, têm esta opção Clear All Player Prefs, que apaga-as todas e é como se o jogo estivesse a ser jogado pela primeira vez sem nenhumas settings. Pronto, e agora vamos então ver como é que nós podemos fazer o botão para continuar. Portanto, a ideia do botão para continuar é nós podemos continuar a partir do último nível que foi jogado. Por exemplo, se o jogador jogou o nível 1 e não conseguiu passar para o 2, o continuar só o leva para o nível 1, mas se ele conseguiu chegar ao nível 2, por exemplo, o continuar já o vai levar diretamente para o nível 2, não tem que passar pelo nível 1. Então o que nós vamos fazer é aqui pegar num código que nós temos em todos os níveis para guardar o nível em que nós estamos, portanto, para materializarmos o nível em que aqui o jogador chegou. Portanto, basicamente, se vocês bem se lembram, nós temos no menu do jogo, ou menu de pausa, temos
em todos os nossos níveis. Portanto, então nós podemos usar o código, colocar o código no menu de jogo, precisamente para guardar o nível a que o jogador chegou. Portanto, e a partir daí nós podemos depois ler no menu principal o nível que ele jogou, para continuar a partir do nível onde estava. Ok, portanto vamos... podia ser feito também noutro, podia ser feito, por exemplo, no script que nós fizemos, que testa se é para aqui no Level Manager, também pode ser feito aqui, nem sei se... Deixem-me só dar uma vista de olhos aqui neste código. Se calhar até pode ser aqui, como nós já temos aqui também este código de mudar o nível, também pode ser aqui. Portanto, basicamente o que nós vamos fazer então vai ser quando o jogador chegou à situação de mudar de nível, nós vamos guardar o nível a que ele chegou. Ok? Portanto, eu vou criar aqui uma função que vou chamar guarda nível. Pronto, e basicamente o que nós queremos fazer é guardar o nível a que ele chegou, mas no caso ele já ter jogado um nível que está mais à frente, nós não o guardamos, ok? Portanto, para permitir, por exemplo, ao jogador voltar a jogar o jogo desde o início, mas se ele depois quiser continuar no melhor nível a que ele chegou, no nível mais alto a que ele chegou. Então eu vou criar aqui uma variável que vou chamar, por exemplo, o índice do nível. Portanto, este vai ser o índice do nível em que nós estamos atualmente. Lembram-se que nós tínhamos essa informação aqui na lista das cenas. Portanto, aqui no Build Profiles, aqui na lista das cenas é aquele número que nós vamos estar ali a guardar. Ok? Portanto, Scene Manager, Get Active Scene Build Index, e está-nos aquele númerozinho que está ali ao lado. Como nós estamos a começar, se calhar, começamos a começar no nível 0, a primeira cena é o 0, eu aqui também vou fazer mais um, não sei se faz muita diferença, mas pelo seguro eu vou pôr ali mais um, ok? Depois vou criar outra variável para saber o último nível que foi gravado, portanto, vou-lhe chamar index gravado. E este eu vou então buscar ao player prefs. Vou ao player prefs, get int, nível, tudo em minúsculas, e no caso de não existir nenhum eu vou pôr -1, ok? Isto só para garantir que se é a primeira vez que o jogador está a jogar, de certeza absoluta que vai guardar, porque na pior das hipóteses este valor iria dar 1, ok? Como eu estou-lhe a somar mais 1, na pior das hipóteses iria dar 1. Agora, se o índice guardado, o índice gravado for menor do que o índice do nível em que nós estamos, então eu vou guardar. Portanto, vou ao player prefs, set int nível, e vou guardar o índice do nível. Não é o índice do nível gravado, é o índice do nível. E depois não nos podemos esquecer de fazer o save. Pronto, e assim guardamos o nível em que nós estamos, ok? Então eu vou chamar esta função antes de mudar para o próximo nível. Portanto, aqui dentro da função próximo nível eu vou guardar aquela ali. Ou seja, imaginem, eu acabei o nível 1, então antes de carregar o nível 2 eu vou guardar que estou no nível 1. Ok? Assim, a próxima vez que que o jogador quiser continuar o jogo, e daí a razão de ter o +1, ele vai direto para o +1. Portanto, aqui é o índice do nível para o qual nós vamos, ok? Portanto, como nós estamos a guardar só quando ele já terminou um nível, nós estamos a guardar já o nível 2, porque imagine, ele acabou o nível 1, nós estamos a guardar já que a próxima vez ele vai para o nível 2. Pronto, e aqui acho que não precisamos fazer mais nada. Basicamente é só isto. E agora no menu principal, eu acho que já está aqui em cima, está sim senhora. Aqui no continuar, nós vamos então buscar o índice gravado. Portanto, vamos buscar o número do nível, tudo em minúsculas. Eu vou pôr também com -1, no caso dele não existir. Aliás, vou pôr 1. Já vos digo porquê.
E depois faço então o Scene Manager, Load Scene, e agora em vez de carregar pelo nome, vou carregar pela posição, índice. Portanto, aqui, deixem-me só ver, confirmar, porque acho que não é 1, eu pus uma, acho que até nem é 1. Portanto, aqui, se for a primeira vez que eu estiver a jogar, eu quero ir buscar o nível 1, mas corresponde à posição 2. Estão a ver ali o 2? Portanto, o nível 1 corresponde à posição 2. Então, e final, eu não quero lá 1, quero lá mesmo é 2. Pronto, assim, se o jogador carregar no continuar, como ainda não existe o continuar, ainda não existe nada gravado, é a mesma coisa que carregar no jogar, ou seja, vai carregar o nível 2 que corresponde àquilo que eu chamei de nível 1. Pronto, vamos então testar. Eu por acaso estou no nível 1. Eu quero começar pelo menu principal. Portanto, vamos aqui ao menu principal e vamos clicar no continuar. Continuar. Eu acho que ainda não fiz o evento. Portanto, deixem-me ir aqui ao botão continuar. Pois não, falta aqui fazer o mais, arrastar para cá o canvas, porque tem o nosso script, e depois vamos aqui ao menu principal, continuar, save, e vamos então testar agora se já faz o continuar. Portanto, como é a primeira vez que nós estamos a jogar o jogo, o continuar e o jogar devem levar para o nível 1, portanto vocês podem ver ali em cima pelo nome da minha janela, que eu estou no nível 1. Pronto, se eu agora fizer salvar esta criança e vou salvar a outra, eu nem preciso esperar que esta chegue lá para salvar esta também. Pronto, agora é só esperar que ela chegue lá ao ponto de fuga. Pronto, depois vocês, quando tiverem a desenhar os níveis, ponham, sei lá, podem pôr aqui um barco ou uma coisa qualquer para elas fugirem. Pronto, quando ela chegar aqui e desaparecer, devo terminar então o nível 1. Vai carregar o nível 2. O nível 2 é aquilo que eu tinha acrescentado umas montanhas lá ao fundo. Lá estão elas. Portanto, eu agora estou no nível 2. Vou parar. Vou voltar ao menu principal. Se eu fizer continuar, devo ir para o nível 2. Lá está em cima. Estão a ver? Ok. Há aqui um bug. Estão a ver que o tempo está parado. Só começa a andar quando eu carrego no ESC. Aqui há um bug, porquê? Porque eu abri o menu principal a partir do menu de jogo e o tempo está parado. Portanto, eu no menu principal, se calhar vou pôr lá um código para garantir que o tempo vai estar sempre a andar. Ok? Então, estou no nível 2. Se eu voltar ao menu principal e agora fizer jogar, vou parar ao nível 1. Estão a ver? Portanto, estou no nível 1. Pronto, está a funcionar o nosso código. O bug que eu detetei, então vamos resolver aqui, por exemplo, no menu principal, aqui no Start, nós vamos pôr o time scale igual a 1, para garantir que o tempo está a andar. Sempre que nós voltamos ao menu principal, o tempo vai estar a andar. Portanto, como ele estava em pausa porque abrimos o menu de jogo e nunca o voltámos a pôr a andar, portanto o tempo agora está a andar. Vou voltar ao menu principal, vou voltar a jogar. Pronto, e estão a ver, o tempo está a andar outra vez. Pronto, e temos então a materialização dos nossos níveis e temos a materialização das configurações, tudo usando o sistema do Unity de Player Prefs. Pronto, então este era o primeiro tema para este vídeo. O segundo tema, sistema de partículas. Por exemplo, eu vou aqui abrir o nível 1 só para vocês verem. Aqui vamos pôr, por exemplo, um sistema de partículas sempre que nós salvarmos uma criança. Portanto, o código libertar aqui destrói a criança. O que nós vamos fazer é fazer aparecer um sistema de partículas para indicar que aquela ação não a matou, portanto foi uma ação benévola, digamos assim. Um sistema de partículas vocês podem no criar através aqui do mais, e depois existe aqui a Infects Particle System. Pronto, e o sistema de partículas
faz muita coisa, ele pode ser usado para fazer muita coisa. Pode ser usado para fazer efeitos de fogo de artifício, de água, de chuva, de fumo, tempestades de areia, portanto, tudo aquilo que envolva pequenas partículas em grandes quantidades e que normalmente não colidem com nada, portanto, que não interferem com o sistema de física do Unity. Portanto, vocês podem, como podem ver, aqui o sistema de partículas que eu coloquei é muito simples, faz estas espécies de estrelinhas ou de bolinhas voar, mas vocês se repararem temos para aqui milhentas propriedades que nunca mais saímos daqui se fôssemos explorar isto tudo. Portanto, o sistema de partículas é muito complexo, inclusivamente é possível abrir numa janela sozinho para ser manipulado, portanto, não dá para nós estarmos agora aqui a explorar todas estas funcionalidades. Basicamente, aquelas que são mais importantes para nós são, se calhar, aquelas que estão logo aqui nesta janela. Isto é a duração do sistema de partículas, portanto, neste caso 5 segundos, mas como está a fazer loop, ao fim de 5 segundos, em vez de parar, ele volta a andar. Depois, se vocês não tiverem loop, vocês podem querer que ele desapareça automaticamente aqui da hierarquia, em vez de ele ficar cá mas parado. E então há aqui uma propriedade que normalmente não está definida como eu gosto, que é este stop action. E então vocês podem pôr o destroy, e assim faz com que o sistema de partículas é executado uma vez, se não tiverem loop, como é óbvio, e quando parou, ele desaparece, deixa de estar aqui na hierarquia, ele é destruído e liberta a memória. Pronto, e depois existem aqui mais em baixo o shape, que é a forma com que o sistema de partículas está a funcionar. Vocês podem ver que aqui está um cone, tem estas formas todas, donuts, e depois vocês podem manipular o tamanho da forma aqui ou diretamente nas propriedades. Eu vou voltar aqui a pôr o cone. Depois tem aqui a velocidade das vossas partículas, portanto, se vocês quiserem, por exemplo, que elas vão aumentando o tamanho ao longo do tempo, também não, a velocidade ao longo do tempo, também existe uma para o tamanho, por exemplo, se vocês quiserem que as partículas vão ficando cada vez mais pequeninas, existe o size over time, e aqui vocês até podem manipular usando esta curva. Estas curvas vocês podem as editar aqui em baixo, por exemplo, e depois podem fazer que as partículas vão diminuindo de tamanho. Estão a ver que elas agora vão diminuindo de tamanho. Portanto, é outra das propriedades também é interessante. E depois aqui o renderer, que é a forma como ele está a renderizar, o shader, o material que está a ser usado. E é aqui no shader que vocês encontram, deixem-me clicar aqui, vocês encontram a textura que ele está a usar para fazer aquelas bolinhas. Pronto, mas como eu disse, isto é muito complexo para nós estarmos a analisar numa formação destas, e então o que eu costumo fazer é ir à Asset Store, pesquisar por Particles, e depois vocês têm aqui sistemas de partículas gratuitos prontos a usar. Portanto, e aquele que eu aconselho sempre é o da própria Unity. Existe este que é o Legacy, portanto este aqui tipicamente hoje em dia já não se deve usar, apesar de ele estar disponível e até ter uma pontuação melhor do que o mais recente. E existe este Particle Pack. Portanto, este Particle Pack é o sistema de partículas da Unity gratuito que vocês podem fazer o download, portanto, adicionar à vossa conta do utilizador. Sanet aqui colaborar comigo, por alguma razão não está a colaborar, mas já abriu aqui. Cá está ele. Pronto, vocês aqui adicionam aos vossos assets e vocês podem ver que ele tem aqui fogo, espécie de lança-chamas, tem aqui um sistema de partículas que faz umas gotas, tem efeitos mais ou menos tipo Star Trek e coisas de género, água, portanto há aqui muita coisa que nós podemos estudar, usar explosões e por aí fora. Pronto, então basicamente o que nós vamos fazer é usar um destes, se calhar estes azuis aqui, para dar a sensação de que a criança, quando foi salva, basicamente desapareceu. Portanto, vamos importar, adicionar aos vossos assets. Eu vou apagar daqui este. E depois aqui na janela do Package Management, My Assets. Vamos deixar aqui fazer o refresh. E agora vamos pesquisar por Particles. Aqui chamava-se Particle Pack. Cá está ele. Podem confirmar aqui pelas imagens. Fazemos o import.
Se ainda não tiver a dizer import, deve estar a dizer download. Vocês fazem o download. Ele vai nos obrigar aqui a instalar mais umas coisas. Tudo bem. Pronto, ele vai basicamente adicionar aqui um readme, que nós até já cá temos, não há problema. No text mesh, pelos vistos, ele vai adicionar-nos aqui mais umas texturas. Também não há problema. Aqui nos tutoriais também vai pôr aqui um readme, não interessa. E depois vai adicionar aqui o particle pack. E aquilo que nos vai interessar, é óbvio que temos que importar tudo, mas aquilo que nos vai interessar depois é ir aqui à pasta onde diz prefabs para os experimentarmos, ok? Então vamos importar. O que parece que ainda demora um bocadito. Mas este vídeo também acaba por ter menos código, portanto espero que não seja tão cansativo como os outros que tinham muito código. Porque basicamente o que nós vamos fazer é instanciar os sistemas de partículas como se fosse um prefab, porque na prática é um prefab, ok? E ao fazermos isso, o sistema de partículas começa logo a ser executado na nossa cena. Desculpem. Agora então vamos aqui o sistema de partículas, está na pasta Unity Technology, se não me engano. Particle Pack, cá está ele. Pronto, e vocês têm aqui alguns exemplos. O que nós queremos, se não me engano, acho que diz aqui Magic, Earth Shatter, deve ser um destes. Deixem-me só experimentarmos aqui. Vocês basicamente, para experimentarem, vocês arrastam-nos aqui para a vossa cena. Pronto, e vocês podem ver o efeito que faz. Deixem compilar aqui o shader. Pronto, nesta janelazinha pequena que aparece quando temos sistema de partículas, vocês podem parar, podem reiniciar. Pronto, estão a ver, este sistema até faz um efeito engraçado, mas eu não quero este, vou apagar este. Vou experimentar o Ice Lance. Este parece estar a disparar uns efeitos de gelo. Também não quero nada disto. Vamos fazer delete. Portanto, não será estes. Vamos aqui ao miscelâneas, prefabs, candle. Isto aqui deve ser uma vela. Até são duas. Ok. Não quero candles. Às vezes efeitos de partículas com candles podem ser engraçados se vocês quiserem pôr só para chamar a atenção do jogador, portanto, para dizer que há ali qualquer coisa importante no fundo do nível. Electrical Sparks, será este? Não me parece. Não me parece. Este por acaso faz colisão no terreno. Podia ser uma coisa interessante para outra situação. Será um destes dissolves? Não, isto é uma rapariga. É um efeito em que ela se vai dissolver, pelos vistos. Estes efeitos são novos, eu não me lembro de ver estes efeitos. Eu vou apagar isto, não quero. Deixa eu ver este da luz. Ok. Às vezes nós temos que expandir aqui na hierarquia para vermos depois os efeitos que eles têm. Isto aqui é só uma luz, não sei por carga d'água. É que está aqui como um efeito de partículas. Deve só se for um componente que é usado por outro efeito de partículas. Smoke Steam Effects também acho que não sejam destes. Dust Storms, isto se vocês quiserem fazer um efeito de uma tempestade de areia. Como vocês podem ver, estes efeitos, alguns deles até são um bocado pesados, mas estão a ver aqui, faz um efeito até engraçado. Vocês podem pôr numa área do vosso nível. Vou voltar a apagar. Portanto, a partida não será destes. Rising Steam também não deve ser. Acho que vou ter que começar aqui nos primeiros. O Goop Effects também não será. Será em Legacy Particles. Plasma. Explosion, Lightning Storm Cloud, Rain Effect, Spark Effect, Waterfall. Waterfall é para fazer uma cascata. Eu acho que era estes Magic, mas não estou a ver aqui. Fireflies. Ok, isto faz umas coisinhas a voar. Particle Lights. Este é aquele que já vimos há bocadinho.
Sparks Effect, será este? Também não é. It Distortion, isto faz umas distorções, também podia ser interessante, mas acho que aqui não. Candles, Dissolve. Dissolve. O que é que faz o Dissolve? É capaz de ser o Respawn. Será? Deixa-me experimentar aqui o Respawn. Não sei onde é que ficou o Dissolve. Mas é capaz de ser o Respawn. Deixem-me ver aqui expandir o Respawn. Rings. Exatamente, é o Respawn. Estão a ver? Podemos usar o Respawn aqui para as nossas crianças. Quando elas chegarem, faz aqui tic, 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 aquele efeito e depois desaparece. Vamos experimentar este. Portanto, vamos usar o Respawn. Se vocês quiserem, podem usar uma de uma explosão ou qualquer coisa assim do género. Portanto, não há. Aqui é o que vocês quiserem experimentar. Portanto, vamos ao código de libertar. E basicamente o que nós queremos é quando a criança atingir o objetivo, nós fazemos o instantiate do efeito de partículas. Então vamos adicionar aqui um GameObject. Eu vou-lhe chamar efeito. E depois aqui nós vamos fazer então o instantiate para instanciarmos o efeito na posição em que nós estamos. Portanto, position e sem nenhuma rotação, portanto o quaternion identity. Eu vou só pôr aqui um if, que é para ver se o efeito está preenchido, portanto se é diferente de nulo. Ok? Porque se não for diferente de nulo nós não vamos instanciar nada. Pronto, vamos então agora deixar compilar. Vai-nos aparecer aqui no código libertar para preenchermos então o efeito. Cá está ele. Se nós não preenchermos, o código funciona todo na mesma, porque eu pus lá aquele if. Então eu vou pôr ali o respawn e vamos ver o que é que acontece quando eu agora. Isto tem que ser preenchido em todas as crianças, portanto, como ela também é um prefab, nós podemos aplicar esta alteração a todas. Portanto, vamos ver o que é que acontece quando a criança chegar ali ao fundo. Não fez respawn nenhum, porque eu acho que preenchi na outra criança. Eu preenchi nesta que é a outra que está lá ao fundo e não preenchi nesta, ok? Portanto, eu vou fazer aqui o override, vou aplicar só esta alteração, porque esta alteração aqui é o ponto de fuga que estava no prefab que não está preenchido, mas também não pode ser preenchido. Pronto, não há crise. Se eu fizesse o all também não ia fazer mal nenhum a ninguém. Portanto, ao fazer ali o apply, agora as duas crianças já devem ter. Cá está o respawn preenchido. Então agora já deve funcionar. Quando ela chegar lá ao fundo, pronto, estão a ver o efeito de partículas e por acaso ela até agora pode desaparecer um bocadinho mais cedo, só que está a fazer loop. Estão a ver? Está a fazer loop que nós não queremos. Então vamos aqui ao nosso efeito de partículas do respawn. Pronto, eu vou clicar duas vezes porque o efeito de partículas não está aqui, está aqui. Por acaso não está a fazer loop, mas ele não o está a destruir, porque ele é pai, o pai é este aqui, e aqui deve haver código, pois, este código que está aqui é que deve estar a fazer com que ele se repita, de certeza absoluta. Este código do Unity deve fazer com que ele particle system play, estão a ver ali play, depois no update faz um tempo de pausa e depois volta a fazer o play. Portanto, este play faz com que ele volte a ser executado. Então, o que nós podemos fazer aqui é destruí-lo. Portanto, vamos aqui mandar destruir também o efeito de partículas. Então, para isso, eu vou ter que guardar aqui uma referência para o efeito partículas igual a isto.
E agora faço o destroy do efeito de partículas passado. Nós estamos a fazer desaparecer a criança ao fim de 2 segundos. Eu vou fazer desaparecer se calhar a criança ao fim de 1 segundo e meio. Aliás, eu agora até posso fazer desaparecer ao fim de 1 segundo porque ela está dentro do efeito de partículas e não se vai ver. E o efeito de partículas vai desaparecer ao fim de 2 segundos. Pronto, eu vou voltar aqui à cena e vamos então testar outra vez isto. Para ver se agora a criança... Este é o tipo de trabalho que dá sempre muito trabalho nos jogos, que é ajustar estes pequenos pormenores, especialmente quando nós usamos coisas que não são feitas por nós. Portanto, dá sempre mais trabalho ajustar estas coisinhas todas. Pronto, o efeito de partículas, ela desapareceu e o efeito de partículas também desapareceu. Pronto, e agora quando fizermos com a outra criança vai fazer a mesma coisa. Pronto, e basicamente os efeitos de partículas é isto, são estes pequenos efeitos que são muito complicados de fazer, mas vocês já têm aqui uma coleção boa deles. Se vocês quiserem podem pôr já aqui alguns efeitos a funcionar no vosso jogo. Tem aqui as velas, tem aqui aquela da Storm, até se não me engano existe aqui outra que não é tão não é tão grande como uma tempestade de areia, mas faz uns efeitos engraçados. Onde é que elas andam? Smoke Steam Effects. Temos aqui um gás. Rising Steam. Water Effects. O que é que eles têm cá? Tem splash, tens water leak, se vocês tiverem aqui um nível em que vocês tenham os canos, por exemplo. Isto aqui é para armas, para disparo de armas, nós não temos cá armas no nosso jogo. Também ter jogos sempre com armas acaba por se tornar um bocado repetitivo. Pronto, mas vocês têm aqui Dust Explosion também. Tiny Explosion, Wildfire, se vocês querem fazer aqui algum sítio com fogos. Já não sei onde é que anda o Dust. Dust Modes Effects, deixa eu ver qual é que é o efeito que isto faz. Isto faz um efeito de... Deixem executar para vermos. De pó no ar, se não me engano. Onde é que eu coloquei? Está ali para dentro. Alguns para aqui. Se não me engano. Está aqui. Pronto, ele está a compilar os shaders e por isso é que está a aparecer aquela coisa azul, mas vocês podem ver aqui, não sei se no vídeo dá para ver, isto também estamos com a resolução muito baixa, mas andam aqui umas coisas a voar, portanto para dar assim um efeito de haver umas coisas no ar. Pronto, e basicamente os efeitos de partículas são muito fixos, dá para usarmos muitas vezes e repetirmos e abusarmos deles. Pronto, a última coisa que eu vos queria mostrar neste vídeo então era a questão da performance. Portanto, por vezes o nosso jogo começa a ficar um bocado lento e nós não percebemos porquê. Então aqui no menu Window existe mais uma janela que nós podemos usar para analisar a performance do nosso jogo. E depois tentar perceber o que é que está a tornar o nosso jogo mais lento e tentar perceber se é em código nosso, se nós temos que ir manipular alguma coisa. Aqui na opção Análise temos aqui este Profiler, que é esta janela assim, eu costumo colocá-la aqui em baixo. Atenção que o nosso jogo dentro do editor vai correr sempre mais lento do que se ele estivesse a correr no executável. Portanto, a performance que vocês encontram aqui vai ser sempre pior do que a real, digamos assim, não é? Mas basicamente, agora vocês podem executar, podemos clicar, se não estiver ativo, vocês clicam ali no de gravar, aquele botãozinho vermelho, e depois vocês podem pôr em pausa a qualquer momento e depois tentar perceber o que é que está, se está lento, se não está lento, e tentar perceber porquê. Eu normalmente gosto de ver primeiro esta parte aqui do jogo, aqui as janelas. Vocês podem ver se o jogo tivesse aqui estes picos, quer dizer que aqui quer dizer que ele estava a correr a 15 frames, aqui estava a correr a 30, vocês podem ver que ele está a correr a mais de 60, até porque ele está a correr
está a correr muito abaixo dos 60. Portanto, eu vou tentar aumentar aqui o tamanho disto. Se vocês tiverem outro ecrã, podem pôr no outro ecrã até para tentar perceber melhor. Aqui é a parte de utilização do CPU. Vocês podem ver pelas cores, este verde corresponde ao rendering, e depois há aqui um azul que é as animações, este azul mais claro, e depois há outros sítios em que vocês podem ver os cor de laranjas, que é o motor de física, portanto o tempo que ele demora a executar. O importante num jogo é que o jogo seja o mais estável possível, portanto estes picos que nós temos aqui normalmente é que são aquilo que o jogador, quando está a jogar o nosso jogo, consegue detectar que há ali um problema de performance, ok? Nem sempre é possível nós resolvemos todos os problemas de performance, porque às vezes o nosso jogo pode ter tantos elementos ou o computador ser muito mau e não há outra hipótese. Quando vocês clicam numa destas frames, vocês podem depois analisar aqui em baixo o que é que demorou mais tempo. E existe uma maneira de nós vermos até as funções que tiveram a ocupar mais tempo. Deixem lá ver se eu encontro. Isto aqui mudou o aspecto. Ok, isto agora até está muito mais completo do que aquilo que me lembro. Deixa eu ver se era aqui em hierarquia. Exatamente, prefiro ver assim, portanto em hierarquia, porque eu assim consigo clicar e ver onde é que ele passou mais tempo. Normalmente aquilo que nós devemos tentar evitar é aqui o Garbage Collector. Portanto, se nós tivermos muita alocação de memória, o Garbage Collector vai ser muito solicitado e isso vai ter um impacto na performance. E depois nós até conseguimos clicar aqui e ir expandir a ver onde é que está a acontecer aquela alocação de memória. Vocês podem ver que é aqui dentro destas funções. Algumas destas funções não são nossas e portanto não há nada a fazer, mas neste caso, olhem, é aqui no Vida UI Update que está a haver alocação. E eu desconfio que seja quando nós estamos a mostrar com o toString para mostrar a vida na UI, e o toString pode ter este impacto. Isto são 28 bytes, não é muito, mas tem sempre algum impacto. Portanto, aqui onde está a percentagem é o tempo onde ele passa mais tempo. Onde ele passou mais tempo é no render da câmara, portanto é a desenhar, aí não há hipótese. Aí a única hipótese que nós temos é diminuir a qualidade gráfica, não há muito mais possível do que isso. Mas vocês podem ver que até o próprio profiler também aparece aqui a consumir recursos. E isto aqui é o loop do editor, portanto também é outro que está a consumir muito recursos. Isto basicamente quer dizer que o nosso jogo neste momento até está muito otimizado. Eu também estou a correr na resolução mais fraquinha, mais baixa. E esta resolução, não sei se vocês se lembram, até fazia o upscaling de 0.5, portanto de metade. E vocês podem ver aqui quanto é que está a consumir de memória, o vosso jogo, os sons, a mesma coisa. Portanto, há aqui muita informação que pode ser interessante, mas aquela que normalmente eu gosto mais de ver é mesmo esta de hierarquia, para ver se há alguma parte do nosso código que está a consumir muita memória. Portanto, eu vou parar o jogo, vou voltar ao menu principal e vou pôr as settings no máximo. Vou gravar isto. Portanto, vou pôr as settings no máximo, que é para nós vermos também a performance com as settings no máximo. Portanto, vou aqui às configurações, vou pôr isto em high, fazer o voltar. Normalmente o full screen não tem grande impacto. Pronto, e agora eu acho que fechei a janela aqui. Vou voltar a abrir aqui a janela do profiler. Pronto, eu vou pôr aqui no meu ecrã do lado, enquanto estiver aqui a jogar um bocadinho. Portanto, e vocês podem jogar durante algum tempo e ir olhando para aquela janela, ver o que é que está a acontecer. Como eu disse, o importante é que o jogo seja previsível, portanto, que ele não tenha momentos em que tenha picos muito altos e depois outros em que tem picos muito baixos, portanto, em que o tempo que demora a renderizar seja muito complicado de prever. Pronto, eu agora pus em pausa, vocês podem ver, ele andou aqui muito abaixo dos 16 milissegundos, que corresponde a 60 frames por segundo. Portanto, o jogo está a correr bastante bem. Vocês podem ver que, mais uma vez, é muito rápido. O que demora mais tempo aqui é o render do screen. Portanto, se houver aqui scripts nossos que estejam a consumir, normalmente eles aparecem nesta parte do update scene, que é onde ele executa os updates, o nosso script nos updates.
Mas nós aqui conseguimos ver, se tivermos um script que não esteja muito otimizado, podemos ir à pesca dele, digamos assim, e tentar investigar porque é que as coisas estão a acontecer. Mas não se esqueçam, volto a repetir, que isto a correr dentro do editor, o próprio editor também tem impacto na performance. Se vocês repararem aqui neste pico, aqui o editor loop foi de 62% onde ele passou mais tempo. Portanto, isto é um daqueles picos que podia ser preocupante, mas no nosso caso não é, porque é o próprio editor que fez com que esse pico acontecesse. Pronto, e depois aqui em cima vocês também podem ver, quando aparecem estas linhas a vermelho, quer dizer que houve um momento aqui em que consumiu mais recursos, em que houve um número de frames que não foi possível desenhar ou que ficaram por desenhar, e também é aqui que nós podemos ir e tentar perceber porque é que aconteceu aquilo. Ok? Pronto, isto aqui já é um bocado mais técnico, há aqui muita informação que é um bocado mais técnica, mas se vocês tiverem no essencial aquilo que é mais simples, nós percebemos é se nós temos algum código que está a correr e a provocar um problema de performance, é aqui nesta janelazinha da hierarquia. Não é, eu não costumo ver aqui na timeline, mas no essencial, a timeline também acaba por ter a mesma informação, mas eu prefiro ver sempre na hierarquia. Pronto, e com isto chegamos ao final da nossa formação. Portanto, foi aprender a fazer, digamos assim. Acabamos por desenvolver um pequeno jogo, mas que no essencial conseguimos abordar os principais funcionalidades do Unity, apesar de que o Unity ser um projeto, um programa gigantesco, e nós podíamos passar aqui mais 50 ou mais 100 horas e mesmo assim não abordar tudo, nomeadamente jogos 2D, multiplayer e por aí fora. Mas acabámos por ver os componentes principais, o motor de física, importação de assets, som, colliders, portanto vimos a interface com o utilizador, mexemos nas configurações, vimos muita coisa nestes vídeos, e espero que tenha sido útil para aprenderem, para pelo menos ficarem com o gosto pelo desenvolvimento de jogos, que acho que era mesmo isso que era importante.